Olá, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha em mais um programa Palavra Viva. Estamos aqui mais uma vez nesse tempo litúrgico maravilhoso que é o Advento, nesta segunda semana onde estamos aí nos preparando para a vinda do Messias. Nossa Senhora está prestes a dar a luz ao Salvador e nós precisamos aproveitar bem este tempo. Aproveitar bem o tempo do Advento que a Igreja nos proporciona para uma mudança de mentalidade. Obviamente que o tempo mais propício para isso é o tempo da Quaresma, aqueles 40 dias, onde são de fato propício para a conversão, há uma realidade toda espiritual para isso, mas não menos importante também é o tempo do Advento. Um tempo onde nós precisamos meditar sobre a nossa vida, sobre as nossas experiências, já nesse contexto de fim de ano, meditando sobre tudo o que se passou e aí estabelecendo metas, não metas meramente humanas para a nossa vida, mas sobretudo metas também espirituais para com Deus. O tempo do Advento é esse tempo, o tempo da espera do Messias, o Messias que vem. Claro que nos recordando de o Messias que veio uma primeira vez, por meio do ser virginal de Nossa Senhora, mas também para meditarmos da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para nos salvar, que vem para, de fato, aí, conquistar a nossa alma de uma vez por todas, livrando ela de todo o mal que há no mundo, de todo o mal do pecado, de toda a escravidão, de fato, do pecado, embora já sejamos libertos. Jesus vai vir para concretizar isso, para que sejamos felizes eternamente, tanto em corpo como em alma. Portanto, meus irmãos, que saibamos aproveitar este tempo, onde essas duas velas já estão acesas, estamos aí na metade deste tempo de espera, daqui uns dias o Messias nasce, que junto com ele possa nascer também a nossa vida nova, nossa conversão, nosso desejo de céu. Meu irmão e minha irmã, na liturgia de hoje a Igreja nos apresenta o capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Lucas 5, do 17 ao 26. Eu vou ler para vocês que conseguem aí me acompanhar com a palavra de Deus, Lucas 5, 17 ao 26. Um dia estava ele ensinando. Ao seu redor estavam sentados os fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde introduzir por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas arriaram com o leito ao meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoados te são os pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles. Tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus. E tomados de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus aqui está fazendo aquilo que na sua vida pública ele fazia muito bem. Na realidade, ele está fazendo duas coisas que ele fazia muito bem. Uma é ensinar
e a outra é curar. Duas coisas que não somente na sua vida pública ele faz, mas também no decorrer de toda a história da igreja, Jesus segue ensinando e Jesus segue curando. E ao mesmo tempo, Jesus segue sendo perseguido nos seus. Jesus está aqui ensinando àquela multidão quando chega alguns com aquele paralítico que precisava ser curado. Aquele homem que não conseguia andar, aquele homem que não conseguia se mover, aquele homem que certamente já tinha perdido as esperanças, que não via saída, aquele homem que talvez não estava mais colocando um sentido na vida, não estava mais colocando uma esperança no seu futuro, talvez estivesse condenado a viver para sempre daquela forma, naquela cama, mas um dia chegou na vida dele o Salvador. E é interessante a gente perceber que Jesus chega na vida daquele homem por meio de outros, dos verdadeiros amigos que ele tinha. Meu irmão e minha irmã, isso é um fator muito importante. Quando nós falamos de amigos, nós devemos sempre nos referir àquelas pessoas que nos levam a Deus. Aquelas pessoas que de fato se importam com a nossa salvação. Aquele homem, ele tinha do lado dele pessoas que se importavam com a sua salvação e que faziam o impossível para que ele pudesse alcançar a salvação, para que ele pudesse ser curado, enquanto talvez no coração dele ele estivesse afirmando e reafirmando: eu não posso ser curado. E certamente, porque Jesus fala de fé aqui, certamente no coração daquele homem também tivesse alguma fagulha de fé ainda quando ele ouviu falar de Jesus. Mas ele não tinha fé de que conseguiria chegar até ele. Até que chegam aqueles amigos e fazem o impossível. Abrem um buraco na telha, passa com ele no meio da multidão e o coloca diante de Jesus. Meu irmão e minha irmã, o verdadeiro amigo é aquele que te coloca diante de Jesus. Mesmo que muitas vezes a forma como ele faz isso não seja a forma como você gostaria. Às vezes falando uma verdade que machuca, às vezes te mostrando uma realidade que você não estava conseguindo ver, às vezes falando aquilo que ninguém fala para você, mas que a palavra daquele amigo, muitas vezes é Jesus te curando por meio dele. Por isso valorize e tenha como verdadeiros amigos aqueles que te levam a Deus. Então a palavra diz que Jesus, diante daquele homem e vendo a fé deles, ou seja, não só dele, mas também dos amigos, diz para ele: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E ali diante daquilo, aqueles homens, aqueles fariseus e mestres da lei que ficavam ali esperando a oportunidade de pegar Jesus, a oportunidade de fazer com que ele caísse em alguma cilada, começam a pensar em seus corações: meu Deus, ele proferiu blasfêmias. Por que aqueles homens pensavam assim? Tudo que Jesus fazia era blasfêmia. Tudo que Jesus fazia ia contra o que eles pensavam, o que eles tinham no seu coração, mas que muitas vezes eles nem colocavam em prática. Por quê? Porque Jesus era diferente. Porque Jesus não condizia com a realidade daqueles homens que muitas vezes não, que viviam de fato uma hipocrisia, que colocavam fardos nas costas dos outros, como diz a palavra. Mas Jesus penetra o coração daqueles homens. Ele conhece a realidade do coração daqueles homens. Ele sabe o que está no coração daqueles homens. Assim como também ele sabe o que está no seu coração. As coisas boas e as coisas ruins. De fato, muitas vezes no nosso coração passa muitas coisas boas, mas nós somos propícios e inclinados também ao mal. Há muitas vezes querer articular o mal em nosso coração, por isso que é necessário vigiar. Porque muitas vezes no nosso coração a gente pensa que não tem ninguém vendo, não tem ninguém percebendo, mas Deus penetra o coração do homem, diz a palavra. Deus penetra o teu coração, por isso é necessário estar atento. E o tempo do advento é esse tempo também de estar atento às nossas realidades, porque Deus penetra o nosso coração.
E diante daquele fato, diante ali daquele questionamento que surge no interior daqueles homens, Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecado, eu te ordeno, ele disse para o paralítico, levanta-te e anda. Ou melhor, ele disse, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ou seja, levanta, meu irmão, pega o teu testemunho e vai para a tua casa. Quando Jesus diz, pega o teu testemunho, pega a tua cama, ele está dizendo, vai para a tua casa. Vai anunciar o que aconteceu com você, pega o teu testemunho, mostra para os outros que antes você era um paralítico e que agora você pode andar. Antes que você era um pecador e agora você foi salvo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora para um intervalo e voltamos no próximo bloco para concluirmos a meditação desta palavra e fazermos a nossa oração. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva e meditando aqui na passagem desta segunda-feira do Evangelho que nos apresenta o paralítico que é curado por Jesus. Nós já falamos dos verdadeiros amigos, nós já falamos daqueles que tramam maldades em seu coração, que pensam mal em seu coração e que Jesus penetra os nossos corações e sabe de tudo. Nós já falamos que Jesus ordena para aquele homem: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Eu dizia que a cama é o testemunho, a cama é a história. Aquela cama que aquele homem carrega é a sua história, é aquilo que ele tinha vivido, mas que num determinado ponto da tua história, ele se encontra com Jesus e a sua história se transforma. Meu irmão, a sua história se transforma a partir do momento em que você se encontra com o Senhor e você deve carregar consigo o seu testemunho. Você deve carregar consigo a sua história de pecado, a sua história de sofrimento, a sua história de uma vida angustiada, muitas vezes sofrida, que num determinado ponto talvez não tivesse deixado de ser assim, né? Porque esse mundo é um vale de lágrimas, é um mundo de tribulação, mas a partir de um determinado momento Jesus aparece, alivia as tuas costas do peso da tua cruz, te ajuda, te ensina a viver, traz alegria para a tua vida, satisfação, melhora o seu semblante. Quantas pessoas ao se encontrar com Jesus parecem que são outras pessoas, porque muda o próprio semblante, a figura externa da pessoa, e aquilo é um testemunho para os outros, é o testemunho que ela carrega e muitas vezes nós não precisamos falar nada, como diz São Francisco de Assis.
pregue o evangelho. Se necessário, utilize palavras. Eu já me encontrei com muitas pessoas que, pelo simples fato da pessoa estar perto de mim, eu conseguia olhar para aquela pessoa e ali ser evangelizado pela presença dela, pelo testemunho dela, e dizer que aquela pessoa se encontrou com o Senhor. Aquela pessoa foi transformada por Deus. Isso que é o bonito, maravilhoso do sagrado. Quando Deus se encontra conosco, Ele começa a se apresentar por meio de nós. E se isso não acontecer, é porque não teve, de fato, uma experiência com Deus. Aquele homem, ele era um paralítico. E a palavra é clara. A paralisia é causada pelo pecado. É por isso que não importa o que Jesus disse, se ele foi salvo ou levanta-te e anda. Para quê? Para nos mostrar que o pecado, ele faz com que tenhamos muitas paralisias. Talvez não uma paralisia externa como a daquele homem, não uma paralisia que as pessoas possam ver externamente, mas principalmente uma paralisia espiritual. Na sua vida também é assim. O pecado, ele traz paralisias. O pecado, ele faz com que você fique paralítico e não consiga dar passos. E a tua vida se torna cada vez mais angustiada, como a daquele homem que não tinha mais esperança. O pecado, ele faz isso, ele acaba com você, ele te destrói. A vida de quem vive no pecado é uma vida ruim. É uma vida ruim, por mais que as aparências possam transparecer que a vida daquela pessoa é boa. Quando aquela pessoa está no seu oculto, quando aquela pessoa está no escondido, a vida interior daquela pessoa, aquilo que nós não somos capazes de ver, é uma vida de muito sofrimento, porque é uma vida de paralisia. Imagine só, aquele homem não andava. Aquele homem, ele não podia se locomover, ele ficava só deitado. Ele dependia dos outros para tudo. A vida dele era uma vida triste, assim a vida do homem que vive no pecado, não quer se converter. Por isso eu te digo, se tem algum pecado na tua vida, você precisa deixar, você precisa buscar cura, tem um meio para isso. Eu te falo agora como um amigo, talvez eu seja como aqueles homens que levou o paralítico para junto de Jesus. O meio para a cura da tua paralisia, aquilo que talvez não esteja dando certo na tua vida e que é motivado pelo pecado, que está acontecendo por causa do pecado. O meio para você se livrar disso é o sacramento da reconciliação. Ali é o próprio Jesus que opera o milagre por meio daquele homem. Talvez você pense assim, é um pecador como eu. Mas não é o sacerdote que perdoa o pecado. O sacerdote, ele é utilizado como um instrumento, a sua mão é consagrada, mas o sacerdote ali, ele age na pessoa do próprio Cristo, para que você possa ser perdoado, para que você possa ser curado. Por isso, se você necessita, se você está em pecado, busque a confissão. Busque se reconciliar com Deus. Talvez tenha muitos anos que você não se confessa e vai à missa, talvez até todos os domingos, mas não tem esse hábito de confissão. O Senhor está te chamando. O Senhor quer te curar. Ele quer que a tua vida melhore. E Ele te dá um meio específico para isso. Abandone a sua paralisia. A decisão é tua. A decisão é tua. E é o Senhor quem no final faz tudo. E por esta razão, vamos agora pedir ao Senhor a graça de sermos de fato hoje conquistados por este amor que conquistou aquele homem e também aqueles que o levaram para junto do Senhor. Foi justamente o amor que Jesus tinha para com todos. A forma como Jesus curava, a forma como Jesus ensinava. Jesus exalava amor.
De tal forma que depois daquele fato ocorrido, as pessoas ficaram entusiasmadas, diz a palavra, e começavam a glorificar a Deus. Peçamos ao Senhor a graça de nos entusiasmarmos hoje, de nos alegrarmos, rejubilarmos o nosso coração com o Senhor. Peça ao Senhor hoje a graça de fato confiar nele, de fato acreditar que Ele pode fazer na tua vida. E o que Ele está precisando realizar na tua vida hoje? É tempo do advento, também um tempo propício, um dos grandes tempos da igreja, no ciclo litúrgico. Peça ao Senhor esta graça, confia nele. Fala, Senhor, eu quero te encontrar, mas eu trago em mim muitas paralisias. Paralisias causadas pelo pecado, paralisias causadas pelos erros que cometi, Senhor, e que carrego comigo. Erros que eu nunca tive coragem, talvez, de contar para ninguém, muito menos de confessar. Talvez me falta coragem, Senhor, a virtude da coragem, de chegar diante do Senhor e te pedir perdão, de te pedir, Jesus, me cura. Cura as minhas paralisias, Senhor, as marcas que o pecado deixou em mim. Cura o meu coração, Senhor, que muitas vezes trama o mal, que muitas vezes é farisaico, Senhor. Embora eu pratique muitas, Senhor Jesus, formas de piedade, orações, terços, novenas, Santa Missa, meu coração trama o mal, meu coração é invejoso, meu coração é orgulhoso, meu coração pensa mal do próximo, meu coração quer o mal do próximo. Muitas vezes eu vivo uma hipocrisia, Senhor, de olhar para o meu redor e pensar que os outros são piores que eu. Muitas vezes eu vivo a hipocrisia, Senhor Jesus, de rezar e ao mesmo tempo, Senhor, tramar o mal. O Senhor penetra o meu coração, o Senhor sabe de tudo, sabe dos meus pecados. Eu te peço, Senhor, traga a conversão. Traga a conversão para todos nós, Jesus. Converte hoje o nosso coração. Seja esse Deus que ensina e esse Deus que cura. Ao mesmo tempo que nos ensina, Senhor, por meio da palavra, hoje, que precisamos abandonar as nossas paralisias, que precisamos abandonar o pecado. Ao mesmo Deus também que nos ajuda por meio da graça, a graça que nos cura, por meio da oração, por meio dos sacramentos. Venha, Senhor, venha ficar conosco hoje. Venha ficar em nossa vida hoje, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos amigos, Senhor. Ajude-nos a ser também bons amigos, a levar os nossos irmãos para Deus, para junto de Ti, aqueles que precisam do Senhor, Jesus. Dai-nos coragem para evangelizar, coragem para levar o Teu nome àqueles que necessitam, que não pequemos, Senhor Jesus, pela indiferença, pela omissão, mas que sejamos homens e mulheres capazes de anunciar o Evangelho, capazes de mostrar, Senhor Jesus, a Tua face para aqueles que necessitam, como fez os amigos daquele paralítico. E por fim nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te glorificamos como fez aquele povo que testemunhou o milagre. Nós todos os dias testemunhamos o milagre. Jesus, bendito seja. Testemunhamos o milagre da vida, o milagre do acordar, do despertar. E testemunhamos o milagre do sacramento, da Eucaristia, da reconciliação. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pela nossa vida. Que nunca nos apartemos de Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, foi uma alegria estar com você em mais um programa Palavra Viva. Aproveite o tempo que o Senhor te deu, o tempo do advento. Vai à Santa Missa, procure a confissão, permaneça no estado de graça e, sobretudo, ame a Deus.
Foi uma alegria estar com você. Um forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.